Hello, boys and girls. This is Teacher Leo para mais uma aula de Geography. Eita, eu estou usando outro fundo, né, galerinha? Então, deixa eu compartilhar logo aqui com vocês para que vocês saibam do que se trata. Se trata da aula de Geography com Teacher Leo. Como é que vocês estão, boys and girls? Estão todos bem? I hope so. Ok? E hoje a aula vai ser muito, olha, super duper cool. Muito legal a aula da gente, tá certo? Sempre lembrando o seguinte, que nossas aulas de Geography, qual é o propósito, qual é o propósito das nossas aulas? O propósito é número 1, a gente dá uma sequência no assunto que é dado pela manhã, ou com teacher Natalie, né? Ou com teacher Ana, tá certo? Para a galerinha da tarde aí, tá certo? Mas a intenção é exatamente mostrar os assuntos que a gente assiste de geografia sobre a perspectiva da língua inglesa. Por quê? Por que isso? Porque quando a gente quer aprender uma língua, é ótimo quando a gente começa a absorver informação dentro daquela língua, através dessa língua, tá certo? O cérebro da gente, ele vai se acostumando a obter informação através dessa língua, entende? Então, vocês passam, eu sei que no começo fica, mas a informação já é difícil de aprender em português, que diga em inglês, mas o que é que acontece? Quando você assiste a primeira, a segunda, a terceira, vai, faz a atividade. Com o tempo, você vai se acostumando a receber informação dentro da língua, mesmo que você não fale ela fluentemente. E depois você vai captando a vossa mensagem. Ok, boys and girls? Então, hoje a aula da gente vai ser uma aula legal. Uma aula sobre political organization, organização política. Então, primeira tarefa, primeira atividade de hoje, né? Esqueci de dizer, mas é para eu dizer sempre, da página 16 do livro de vocês de Geografia, é o que tia Nathalie está vendo. Organização política do Brasil. Political organization significa organização política. Anotem isso. Peço que vocês pausem e anotem isso daí. Tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Ok? Politics of Brazil. Ok? Política do Brasil. Politics of Brazil. Anotem isso daí. Política do Brasil. Ok? Então, como é que é formado a política no Brasil? Como é que é a estrutura política no Brasil? Bom, a estrutura política no Brasil, ela tem uma estrutura bem definida, que a gente tem é, o, a, o sistema presidencial, né? O que é o sistema presidencial? O sistema presidencial é aquele sistema em que o presidente é a autoridade máxima do país, né? Ele é o comandante, digamos assim, do país. Muita gente pode dizer assim, mas isso não é bem óbvio, professor. Não necessariamente. Não sei se vocês já aprenderam isso, acredito que não. Mas existem outros sistemas governamentais. Existem outros sistemas em que o presidente não é a autoridade máxima do país, tá certo? Por exemplo, vou dar um exemplo, num reinado. No reinado, quem é a autoridade máxima é o rei. Nem sempre é o rei no reinado. Por exemplo, muitas vezes no reinado, quem é a autoridade máxima é o primeiro-ministro. Quem é o primeiro-ministro? O primeiro-ministro é aquela pessoa que é contratada pelo rei, né? E pelos legisladores. A gente vai explicar hoje o que é que são os legisladores. São aquelas pessoas que são eleitas pelo povo, as pessoas votam nelas e elas vão para uma Câmara. Aqui em português a gente chama Câmara dos Representantes, né? Porque a Câmara, no sentido de ser um ambiente em que os representantes lá ficam, tá? Muitas vezes em inglês se fala Casa dos Representantes, que é onde eles ficam, onde eles trabalham, onde eles legislam, onde eles criam as leis, né? Eles estão ali para criar as leis, mas eles também têm outras funções, como, por exemplo, fiscalizar o presidente, se certificar de que o presidente está fazendo o trabalho dele direitinho.
No caso do imperialismo, no sistema imperial, que existe um imperador, que existe um rei, e muitos desses sistemas hoje em dia têm um primeiro-ministro, ou seja, o rei, ele cuida mais, digamos assim, da parte da imagem do país, ele visita os lugares, ele vai fazer o que se chama de relações públicas, né? Ele vai conversar, vai se dar bem com todo mundo, vai dizer assim, olha, o nosso país é muito bom, né? O primeiro-ministro, ele faz o trabalho, digamos assim, o trabalho de peão, né? Ele faz o trabalho operacional, ele é o operador, ele é o camarada que faz as coisas acontecer. Ele é como se fosse o presidente no sistema presidencial. O presidente no sistema presidencial tem mais poder, é verdade. Nesse sistema, né, de reinado, o primeiro-ministro não tem tanto poder, primeiro porque uma parte desse poder está com o rei, outra parte está lá na Câmara. Ele precisa negociar muito, ele precisa ser um excelente negociador para ele, né, conseguir o que quer lá na Câmara. E os representantes do povo decidem, ajudam a decidir o que é melhor para o povo, tá? Então, o presidente, né, ele é tanto o chefe de Estado quanto o chefe de governo. O que é chefe de Estado? Chefe de Estado, tá certo? É aquela pessoa que, digamos, tem como função é, 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 defender a pátria. Ele é o defensor da pátria. Ele é quem organiza, ele é quem comanda o país, né? E o chefe de governo é aquele que trabalha, que realmente trabalha e faz as coisas acontecer dentro do governo, tá certo? Então, a gente vai ter três poderes, tá certo? Então, vamos lá, vamos falar sobre esses poderes aqui. Depois eu volto para falar um pouquinho sobre a Constituição. Primeiro, vamos lá, a gente falou do presidencialismo, agora a gente vai falar de um outro braço, que é o legislativo, tá certo? Então, legislative, não, this is the Pernambuco Federal Government, Judiciary, National Congress. E aí, num patamar nacional, num patamar do país inteiro, a gente tem o Congresso. Congresso. O que é o Congresso? Congresso é quando a gente une a Câmara dos Deputados, então a gente tem deputados que nos representam e também temos senadores que nos representam. Quando a gente junta esses dois, os deputados e os senadores, a gente forma um corpo só chamado Congresso Nacional. Esse Congresso Nacional, como eu disse a vocês, ele tem a função de criar leis novas para melhorar o país, para o bem do povo. Ele tem a função de acabar com leis que possam estar em desuso ou melhorá-las, né? Melhorar essas leis. Eles têm a função de fiscalizar o governo, é papel deles se certificar de que o governo está fazendo o trabalho dele direitinho, que ele não está fazendo coisa errada, que ele não está fazendo maldade, que ele não está fazendo o que ele prometeu ao povo, que ele cumpra o que ele prometeu ao povo, tá certo? Como é que se diz? Infelizmente, eu odeio dizer porque vocês são pequenininhos ainda, mas no Brasil não funciona desse jeito. No Brasil, né, eles tiram muito proveito quando estão lá no poder, todos os políticos, né, tanto presidentes, quanto deputados, quanto senadores. Eu não vou aqui entrar em nomes, não vou ficar falando de política, dizer essa pessoa, aquela pessoa. Mas, de um modo geral, a maioria tenta tirar proveito quando estão lá, porque eles têm poder. Como assim eles têm poder? Eles são super-heróis, que tem o poder de voar, o poder de raio laser. Não, não é esse tipo de poder. É um poder de pegar em muito dinheiro. Muito dinheiro passa pelas mãos deles. E aí, muitos não fazem o certo, que é pegar o dinheiro e dar para o povo, que é para pagar as contas, né, para fazer as coisas. Muitos deles não fazem isso. Isso não é bom, boys and girls. Ok? Bom, todos esses corpos, né, o Congresso, o presidente,
o judiciário, que a gente vai ver daqui a pouco também sobre o judiciário, todos esses corpos, né, toda essa estrutura, eles ficam na nossa capital. E qual é a nossa capital? Nossa capital é em Brasília. Brasília é a nossa capital, que foi fundada em 1921 de abril de 1960. Não sei nem se é coincidência, né? Porque 21 de abril é o dia da proclamação da República, né? Deve ter, não foi coincidência, não. Acho que foi premeditado, realmente. Eles não vamos inaugurar no dia 21 de abril, que é o dia da proclamação da República, né? Para dar aquele tchan na hora do lançamento, tá? Então, essa é a nossa capital, Brasília. Ela é uma cidade que foi construída, tá? Ela foi planejada, assim, né? Ao contrário das outras cidades do Brasil, que foi crescendo, 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 e hoje essa loucura a gente passa e está tudo desorganizado. Ó, Brasília é bem organizada porque ela foi planejada, tá certo? Então, o Senado é representado pelos 26 estados. Cada estado tem 2 senadores, não, desculpa, são 3 senadores em cada estado, e o Distrito Federal. O Distrito Federal é aquele pedacinho de terra onde fica Brasília, né? Ele não é um estado, mas ele é tratado como se fosse um estado. Então, ele tem senador, ele tem governador, tá? Brasília tem um prefeito, tá certo? E por aí vai. Ok? Lá também fica a sede daquele outro braço do governo, né, que a gente não viu ainda, vai ver agora na sequência, que é o judiciário. Lá fica a Suprema Corte Federal. A Suprema Corte Federal é quem fica, é o máximo, digamos assim, é o equivalente ao Congresso para o Legislativo, é equivalente à presidência para o Executivo, e eles são o Supremo. Qual é a função desses juízes? Né? Eles são juízes. O Supremo Tribunal Federal é uma corte de vários juízes notáveis, a gente usa essa expressão, notáveis, porque eles têm um conhecimento abrangente da lei. Qual é a principal função deles? A principal função deles é defender a lei, defender a Constituição, proteger a lei. O que é que eu quero dizer com proteger a lei? É toda vez que alguém debater e disser assim, não, essa lei não é desse jeito, não. Essa lei, ela é desse jeito. O que ele quis dizer nessa lei foi isso. Aí o Supremo, ele vai lá e diz, não, o que está dizendo aqui é isso, 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 isso. Se bater com o que a pessoa está dizendo, ótimo. Se não bater, a pessoa não pode fazer nada. Parece bem simples, né, gente? Bom, o que está escrito, né? O que está escrito, está escrito. Para que Supremo? Se não está escrito já, a Constituição não está lá, não um livro em que você pode pegar e ler. A verdade é que a vida não é bem assim. A verdade é que as pessoas interpretam de várias maneiras, às vezes, as mesmas coisas. É incrível. E na lei, principalmente na lei brasileira, acontece muito isso, tá? Várias interpretações, e aí a gente precisa ter um corpo, a gente precisa ter pessoas notáveis para dizer se é aquilo mesmo, se não é, como é que funciona. Então, vamos lá. Já que a gente está falando neles, vamos para o Judiciary Branch. Vamos para o Judiciary Branch of Brazil, né? O Poder Judiciário do Brasil. Ok? Então, the Judiciary of Brazil is a group of organs designated by the Brazilian Constitution. Então, a Constituição brasileira determinou a criação dessa Suprema Corte. O que é a Constituição brasileira, né? Inclusive, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar rapidinho. A Constituição é a lei máxima, digamos assim, tá? Na verdade, tem 2 significados, né? Na verdade, não, um significado só. A Constituição é a lei, é o livro máximo, né? A lei máxima do país. É um livro em que tem
não todas as leis, mas digamos todas as leis federais, né? Leis que regem outras leis, mas é o basicão da lei de tudo. Quando foi feita essa Constituição? Quando se convocou um congresso só para isso, chamado de Constituinte. Por que Constituinte? Porque ela constituiu, né, a Constituição, ela fez a Constituição. Eles foram convocados, houve uma eleição. Ah, não, houve eleição não. Constituinte foi o presidente, se eu não me engano, que elegeu, e aí criou-se a Constituição nova, isso em 1988, ou seja, há 33 anos, né? E aí determinou-se. A lei é essa. E aí, nessa Constituição, determinou-se também que tem que ter uma corte máxima, uma corte suprema, para defender essa lei. Se alguém em algum momento disser que isso daqui é diferente, essa corte é quem vai analisar e é quem vai dizer se o que ele está falando faz sentido ou não. Tá certo? Então, essa é a função do Supremo. Mas o Judiciário é mais do que isso. O Judiciário não é só a Suprema Corte, né? Tem o Supremo Tribunal Federal, tá certo? Que resolve questões de, por exemplo, na verdade, o STF, não, o Supremo Tribunal de Justiça, é isso que eu queria falar. O Supremo Tribunal de Justiça é o seguinte: quando uma pessoa ela é acusada de alguma coisa, ela vai para a justiça, né? Eu acho que já ouviram falar, a pessoa vai para a justiça. Se o juiz determinar que ela vá presa, ela vai presa. Se o juiz determinar que ela é culpada, ela vai presa. Se o juiz determinar que ela não é culpada, ela é solta. Mas se o juiz determinar que ela é culpada, não quer dizer que aquela pessoa vai ter que ir para a cadeia e ficar por resto da vida na cadeia, não. Ela pode recorrer. Ela pode dizer assim, peraí, foi injusto essa determinação, esse julgamento foi injusto, eu quero recorrer. Então, ele vai para outra que a gente chama de instância, né? Ele vai para outra corte maior do que aquela para determinar se ele foi injustamente condenado ou não, tá certo? Então, essa é a função do Superior Tribunal de Justiça, tá certo? Tem vários níveis, esse é o nível maior. Você pode recorrer, vai recorrendo de novo, vai recorrendo de novo, até bater no Superior Tribunal de Justiça. Também temos o Superior Tribunal do Trabalho. Para que serve o Superior Tribunal do Trabalho? O Superior Tribunal do Trabalho serve para exatamente questões só voltadas para a questão trabalhista, a questão de trabalho, né? Um funcionário que foi maltratado pelo chefe, que aconteceu alguma coisa dentro do trabalho, alguma coisa que envolva trabalho. Aqui no Brasil se tem muitos processos judiciais de trabalho, tá? E aí, por conta dessa quantidade toda, aqui no Brasil criou-se uma justiça só para o trabalho, para questões de trabalho. Entenderam o que eu estou falando? Ou não? Espero que sim. A gente ainda tem um Superior Tribunal Eleitoral. Isso tudo dentro do judiciário. Olha, gente, como o judiciário tem coisa dentro, né? Vem a pergunta, eu sei que são bem pequenininhos, eu estou tentando explicar de um jeito, espero que vocês estejam conseguindo entender, mas precisa, será? Vamos se perguntar, assim, será que precisa de tanta coisa assim? Né? Fica só no ar a pergunta. Então, a gente também tem o superior a Supremo, né, Tribunal Eleitoral. Esse serve para questões das eleições. Tudo relativo a eleições, esse tribunal ele serve para isso. Então, quando tem período de eleição, eles trabalham muito no período de eleição, porque muitas coisas acontecem, às vezes um candidato fala mal do candidato, aquele candidato vai e entra com um processo dizendo assim, ele me tratou mal, ele falou mal de mim, ele precisa desmentir o que ele falou, ou então alguma fraude, né, no processo eleitoral. Isso está errado, essa contagem foi mal feita, eu queria recontar novamente, ou tem uma denúncia para fazer de tal pessoa,
Hoje em dia, por exemplo, não pode mais ficar fazendo propaganda no meio da rua, né? Eu acho que na última eleição, por conta da pandemia, não podia estar como é que chama? Aglomeração. Aí, na última eleição, muita gente fez denúncia de aglomeração, de candidato fazendo denúncia, de candidato fazendo aglomeração. Então, né? Isso tudo, tá certo? É a função do Superior Tribunal Eleitoral. Ok, boys and girls? A gente já falou da Suprema Corte, tá certo? Conselho Nacional de Justiça, existem as cortes regionais, e aí, tá, gente? Esse é federal, mas ainda tem o estadual, tem o municipal, tem o estadual, vai bater lá no federal. Tá certo? Ainda existem outros tipos de tribunais, existem os militares, só para casos de militares. Se um militar cometer um crime, aí tem uma corte, né? Tem uma justiça só para eles, tá? E é por aí, tá? Então, moving on. Vamos para o próximo aqui. A gente já falou do Executive Branch, né? Do Executivo, a gente falou a nível federal, tá certo? Que é o presidente da República. Mas a gente ainda tem a nível estadual, com o governador, né? O nosso governador é a nossa autoridade máxima dentro do estado. E a gente também tem o prefeito. O prefeito, ele é a autoridade máxima dentro do município, tá certo? Aqui vamos falar um pouquinho da Constituição, Brazilian Constitution, Constitution of Brazil. Então, olha, novamente, na Constituição brasileira, isso aqui é a imagem, ó, the original copy of the Constitution. Então, que está a cópia original. Ó. Lembra que eu disse a vocês que teve uma Assembleia Constituinte, ó, em 1987 e ela se encerrou em 1988, tá vendo? Essa Constituinte, ela teve o propósito de fazer essa Constituição que hoje existe com a função de substituir a Constituição anterior, que foi feita em 1967. O Brasil, se eu não me engano, gente, se eu não me engano, me desculpe se eu estiver errado, mas o Brasil, se eu não me engano, já teve 8 constituições. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, isso não é normal, né? Muitos países, a maioria dos países é uma constituição só, por exemplo, Estados Unidos, né? Se eu não me engano, a Inglaterra nem constituição tem, né? Então, assim, mas se for, é uma só. Por que que isso é ruim? Mas por que isso é ruim, professor? Pelo seguinte, porque a lei ela não pode estar mudando o tempo todo. Se ela muda o tempo todo, ela se cria uma instabilidade. As pessoas não sabem. Por exemplo, essa Constituinte foi criada há 30 anos, parece muito tempo, né? Vocês são tão pequenininhos, então parece muito tempo. Nossa, 30 e poucos anos é muito tempo. Mas assim, uma Constituição ela tem que durar eternamente. Ela é aquela lei máxima do Brasil. Mas aí alguém pode chegar e dizer assim, ah, não, professor, mas a lei precisa evoluir, coisas acontecem. Quando essa Constituição foi criada, não existia internet, quer dizer, a internet existia, mas a gente não usava ainda. Verdade. E hoje em dia, quanta coisa existe por causa da internet, né? Todos esses telefones, internet, computador, jogos, não sei o quê. Como é que poderia se criar uma lei para um negócio que nem existia ainda? Verdade. E eu não estou dizendo que a Constituição não deve evoluir, ela deve evoluir sim, galerinha. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que a Constituição, ela deve permanecer aquela estrutura oficial e deve se melhorando. Ó, isso daqui, né? Bullying, vamos dar um exemplo assim. Bullying é proibido, é contra a lei você falar mal do coleguinha, você dizer que o coleguinha é isso, é aquilo, é feio, é gordo, não sei o quê, não sei o quê. Aí vem o cyberbullying. Chega a internet e vem o cyberbullying. E aí? Bom, a lei ela tem que evoluir, ela tem que dizer, opa, agora não é só bullying, que não pode só falar mal do coleguinha dentro da sala de aula, também ou na escola, você também não pode falar em redes sociais. Pronto. A lei ela evoluiu, mas você não acaba com o documento. O documento ele precisa continuar existindo. Tá bom, boys and girls? OK? Então, a Constituição nossa brasileira, né?
É isso daqui, não tem muita informação. Como eu disse, se eu não me engano, foram 8 constituições que o Brasil teve durante o seu período, tá certo? E aqui várias pessoas, né, fizeram parte aqui, tá, do processo, né? Muita gente critica, muita gente elogia, tá? Bom, aí cada um, vocês quando crescerem, virarem moças inteligentes, rapazes inteligentes, vocês vão chegar à sua conclusão se a nossa Constituição ela é boa, se a nossa Constituição é ruim. A verdade é a seguinte, aqui a nossa Constituição, ela é uma Constituição, digamos assim, considerada uma Constituição social. Porque geralmente muitas constituições elas não prevêem questões sociais. A nossa prevê. A nossa diz que todos brasileiros têm direito à educação, que todo brasileiro tem direito à saúde, todo brasileiro tem direito à moradia, que todo brasileiro tem direito à dignidade, né? Muitas vezes as constituições, as antigonas, elas não prevêem isso daí. Então, a gente deu uma copiada lá do México, o México tinha feito essa Constituição, que chama Constituição Social, e a gente também deu uma adotada nisso daí. Acho que foi algo positivo, no entanto, não é seguido, né? Não é seguido, tá certo? Bom, é um assunto profundo, não vou debater com vocês, tá certo? E por fim, boys and girls, a gente vai falar do nosso State Senate, né, da nossa Assembleia Legislativa. E vou tratar aqui, eu vou falar de uma maneira geral, mas vou falar da nossa aqui, da de Pernambuco, né? Todo estado ele precisa ter o que se chama de Assembleia Legislativa. O que é a Assembleia Legislativa? A Assembleia Legislativa é exatamente o que o Congresso é para o nosso país. Para o Brasil, a Assembleia Legislativa é para Pernambuco. Então, qual é a função dos deputados? E por isso que é chamado de deputado estadual, porque ele é deputado do Estado. Deputado federal, federal é nacional, não é um sinônimo de nacional. Então, por isso que existe o deputado estadual e o deputado federal. Os nossos da Assembleia Legislativa de Pernambuco, eles são deputados estaduais. A gente tem 49 deputados estaduais, tá certo? E a função deles é exatamente a mesma lá dos deputados. É de criar leis, é de melhorar leis, né? E também a de ficar de olho no executivo, ficar de olho no nosso. Quem é o representante do executivo aqui no estado? É o governador. Pode ser que algum de vocês mais espertos diga assim: peraí, professor, mas também nas prefeituras tem o prefeito e tem a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores tem a mesma função que a Assembleia Legislativa do Estado, que tem a mesma função da Câmara dos Deputados. Vocês acertaram na mosca, boys and girls, tá certo? A intenção é isso mesmo, é criar leis, é melhorar leis e é fiscalizar o gestor, a gente chama de gestor, aquela pessoa que gerencia o município, o Estado ou o país, tá certo? Então, existe um equilíbrio dos poderes, né? Então, a Constituição também ela fala nisso, ela fala que tem que haver um equilíbrio. Então, o presidente não pode ser mais forte, né? O executivo não pode ser mais forte que o legislativo, que não pode ser mais forte que o judiciário. Nenhum pode ser mais forte do que os outros. Eles têm que coexistir, eles têm que se respeitar, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, eles têm que se fiscalizar. Eles não podem deixar que um tire proveito do país, tá? Então, essa é a principal função. Tá bom, boys and girls? Então, com isso a gente encerra aqui, tá certo? A gente encerra a nossa aula de hoje, tá bom? Eu queria novamente dizer a vocês que vão anotando, tá? Os conceitos que eu vou passando especificamente, eu falo específico. Pessoal, anotem isso daí, eu falo. Se você está me ouvindo agora, você tá, o que é para anotar? Você vai ter que voltar e assistir o vídeo novamente, porque tem momentos em que eu peço para vocês, isso daqui significa isso, anotem, tá? E é por isso que é importante ter o
caderno em mãos e lápis para poder anotar. Tá bom, boys and girls? Com isso, o Teacher Leo vai se despedindo de vocês, vai desejando a vocês um ótimo fim de semana, tá certo? Essa aula é liberada às sextas-feiras, eu estou lembrando lá no Class App. E como tarefa de casa, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa de pelo menos um braço desse do poder, ou do poder executivo, ou do poder legislativo, ou do poder judiciário. Pode ser a nível federal, estadual ou municipal. Pesquise quem é, né, a autoridade máxima naquele poder, qual é a função dele, quais foram as leis importantes que passaram. Faça essa pesquisazinha e lancem aí no Class App. Ou tira foto ou copia e cola direto no corpo. Tá bom, boys and girls? Teacher Leo já vai. Goodbye a todos. See you later, alligators.